O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate a porta, será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoem os nossos pecados. Amém. A ideologia atual procurou destruir a família, sobretudo a figura do pai e até mesmo da mãe, a ponto de chegar até querer que a lei proíba de chamar de pai ou de mãe, porque este é o projeto ideológico de destruição da família. E a figura do pai é tida como o castrador, a pessoa ruim. E isso quando nós trazemos para o ambiente religioso, onde nós temos Deus como pai, cria um bloqueio da nossa relação com Ele. Porque se esta ideologia leva as pessoas a odiar a sua fonte, a sua origem, ou a odiar o seu pai ou a sua mãe, naturalmente com isso o ódio contra Deus que nos criou. Que que esta ideologia busca acusá-lo de que ele é que causa os males para nós, mas não é para nós. Isso frustra, vamos dizer assim, isso danifica a nossa confiança em Deus. A partir das relações humanas, nós também temos dificuldade, até aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionar-se com o Pai, quando chega diante de Deus Pai, também tem dificuldade, porque ou transfere a figura do Pai terreno, que é pecador, ao Pai eterno, que é santo. A gente às vezes não consegue separar uma coisa da outra. Como é comum a gente dizer, fulano não presta, então todos os outros também não prestam, né? E assim por diante. E a ideia que se tem hoje em dia é colocar-nos nós contra Deus, ou desmentir tudo o que Ele já falou para nós, e criarmos um novo modo de viver, aonde nós somos levados justamente a desobedecer a Deus. Então, diante disso, a liturgia de hoje nos convida a mergulhar no coração desse Pai que é santo, que é misericordioso e que está atento a dar a nós o que nós precisamos, porque a sua bondade e sua generosidade é sem fim,
Ele quer dar-nos a nós coisas boas, porque mesmo que Jesus diz, vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará coisas boas. Portanto, quando for pedir a Deus, peça coisas boas. Porque se você pedir coisas ruins, Ele não vai te dar. Porque nós, sendo maus, não somos capazes de dar coisas ruins para os nossos filhos. Mas Deus é sempre bom, está sempre disposto a nos dar o que nós pedimos. Se pedimos é porque nós estamos necessitados daquela coisa. Se nós buscamos é porque perdemos algo. E se nós batemos na porta é porque nós queremos entrar na intimidade do calor daquela casa, daquela situação. Então Jesus ensina-nos a pedir com insistência até. Não como quem quer obrigar a Deus a nos dar as coisas. Ele sabe do que nós precisamos. Mas é nós que temos como uma atitude de filhos e de filhas saber pedir e pedir sem medo. Mas pedir coisas boas. Em outro trecho, em outro evangelho, Jesus vai dizer, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz à verdade. Se nós temos o Espírito da verdade, nós podemos pedir com segurança, porque não estamos rezando segundo os desejos e as vontades da nossa carne, mas do nosso ser por completo, por inteiro. Às vezes nós pedimos necessidades materiais. Sim, Ele também escuta os nossos pedidos. Deus escuta todos os pedidos. Às vezes Ele dá de imediato, às vezes Ele demora para dar o que você pediu, e às vezes Ele nunca vai dar o que você pediu. Porque aquilo que você pediu não é bom para você. Então ter consciência do que é bom, ter consciência do que vai pedir, porque sabendo que Deus é generoso e nos dará o que nós pedimos, olhemos um exemplo de oração da primeira leitura, aonde aonde Esther vai abrir o coração a Deus diante de uma situação que o povo de Deus estava vivendo. Não é só ela que estava vivendo, ela era judia e foi tomada como esposa por este rei que não pertencia ao povo de Deus, mas que o general havia sugerido ao rei que destruísse o povo de Israel. E ela, como uma israelita, ela vai colocar a sua vida em risco, porque ela vai pedir ao rei para que ele não faça isso. E antes dela pedir ao rei, ela reza. E olha que interessante, jejum, oração, prostração. Ela cai de joelhos e jejua, e junto com as suas servas, ora a Deus. Atitude de reconhecimento de quem é Deus, atitude de quem sabe quem é, da fragilidade que tem, mas atitude de quem confia no que Deus é. E a sua oração é muito bonita, né? Ela pede a Deus que dê força a ela, porque ela está se pondo em perigo, né? E eu ouvi do livro dos meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Nós somos muito caros para Deus, caríssimos. Por isso que Ele é insistente conosco em nos chamar à conversão, em nos chamar à obediência aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, porque eles realmente dão vida para nós.
Então veja a consciência desta mulher, lendo os livros dos meus antepassados, que revela a sua bondade, a sua misericórdia. Quero que no dia de hoje você faça uma profunda reflexão sobre esse amor que Deus tem para conosco e o quanto você é caro para Deus. Não é caro monetariamente, não, é caro de preciosidade. Porque a quem Deus desceu nessa terra para salvar quem? Os animais? Não. A nossa fé, a nossa religião, a nossa comunhão com Deus é para nos salvar. Os animais não precisam de salvação, nós precisamos de salvação. Porque o pecado que entrou em nós é capaz de destruir a nós mesmos e o mundo que está ao nosso redor, que nos foi confiado a cuidar dele. E que nós devíamos cuidar muito bem dele, com inteligência e com sabedoria. Mas a salvação é para nós. Salvando o homem e a mulher, toda a humanidade, toda a criação de Deus está salva. A criação sofre por causa do nosso pecado. Porque nós destruímos, nós exploramos, nós não cuidamos com cuidado como nós cuidamos de nós. Então o amor de Deus, essa carência, esse ser caro para Deus, é porque a nossa vida é preciosa. Nós somos imagem e semelhança dele. O pecado entrou na nossa vida, mas nós não devemos ter o pecado como o que reina em nossa vida, mas sim Deus que reina. É a Ele que nós prestamos culto, é a Ele que nós damos ouvidos, não é o pecado, não é aos desejos da nossa fragilidade, mas da fortaleza de Deus. Então Ele quer te dar o que é bom, não o que é prazeroso, não o que é passageiro. Ele sabe disso, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos a boca. Ele sabe de tudo. Mas eu é que sou o pedinte, e eu devo pedir coisas boas, eu devo pedir a vida. Eu devo pedir a Ele a graça de estar sempre na sua presença e sempre em comunhão com Ele. Só assim nós vamos experimentar o grande amor que Deus tem para conosco e que dificilmente nós achamos que Ele nos ama, porque nós não confiamos nele. Nós vamos rezar com o pé atrás, desconfiado de Deus ou com medo de Deus por causa dos nossos pecados. Mas existe também o pedido de perdão. Existe também a reconciliação. Meditemos hoje, meus irmãos, no quanto que Deus nos ama. Até o salmista vai rezar conosco e dizer: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. E ele continua: ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Olha a devolutiva que o pedinte dá a Deus. Porque muitos só querem receber, não querem dar nada. Infelizmente, nós estamos numa geração que só quer receber, mas dar não. E a regra de ouro que Jesus deixa para nós, no finalzinho do Evangelho, é esta: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Se eu quero ser beneficiado, beneficie os outros. Se eu quero ser ajudado, ajude os outros. Se eu quero ser amado, ame os outros. Se eu quero ser reconhecido, reconheça os outros. E assim por diante. Veja os mandamentos e que você vai praticar e exercitar para que a sua oração cada vez mais seja uma oração verdadeira. Porque o Deus a quem você reza é santo
e tem você como muito caro, muito cara. Portanto, voltemos o nosso coração profundamente para Ele.